Ele tenha nos revelado na noite deste dia. Pode tomar seu assento. Tome seu assento nesta noite. Queridos, estamos em término de campanha. Louvamos a Deus pela vida dos pastores aqui presentes, nosso pastor presidente, do nosso pastor Jaraildo, nosso presbítero Sérgio, os demais irmãos, missionário Cristiano, glória a Deus, os demais irmãos que estão aí. E Deus, Ele tem uma palavra reveladora do seu coração aos nossos corações na noite deste dia. Glória ao Cordeiro de Deus. O texto que fora escolhido para esta campanha, para esta oportunidade, no momento em que estamos no término desta campanha, vai nos falarmos a história do povo de Israel, do povo hebreu, do povo que Deus escolhera, do povo que Deus elegera, do povo que Deus chamara de sacerdócio real, de joia peculiar e de nação adquirida por Ele, ainda em Abrão. Quando Deus chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus, berço pagão da Mesopotâmia antiga, e diz Abrão, em um dos dias Deus se revela para este homem, diz Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Essa história está registrada no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus faz a primeira chamada, ou a primeira aparição a Abrão, quando no momento ainda nem se chamava Abraão, porque Abrão e Abraão são dois nomes distintos, foram dois nomes que recebeu a mesma pessoa, mas enquanto que Abraão quer dizer pai de uma grande nação, ou pai de um grande povo, Abrão quer dizer pai exaltivo, ou alguém que é exaltado. Quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, berço pagão da Mesopotâmia antiga, Abraão estava ali juntamente com seu pai, por nome de Tera ou Terá, fazendo fabricador de deuses, porque o seu pai era um grande idólatra da terra de Ur dos Caldeus, e era um grande fabricador de deuses da época. Mas Deus, Ele vai escolher as coisas loucas desta vida, as coisas desprezíveis, para mostrar ao homem o seu poder. Deus nunca vai pegar, por exemplo, alguém que se acha demais, alguém que, quem sabe, pode entender demais segundo o seu conhecimento. Deus vai pegar as coisas loucas deste mundo, vai confundir as sábias e vai mostrar o seu poder. Quando Deus chega missionário para Abrão na terra de Ur dos Caldeus, e diz a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Eu vejo aqui a promessa de Deus na vida de um homem. Eu vejo aqui a chamada de Deus na vida de alguém que talvez era desprezado na sociedade daquela época por conta da sua idolatria, porque Abraão no primeiro momento estava vivendo a idolatria juntamente com seu pai. Mas olha o que é que Deus diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Eu vejo a mão de Deus aqui sobre a vida deste homem, e agora Deus, Ele lhe faz promessa a este mesmo homem, que agora deixa de ser Abrão e passa a ser Abraão, pai de uma grande nação. Deus lhe concede a promessa que iria lhe dar um filho por nome de Isaac. Eles se atravessam na frente, quer ajudar na promessa, e vem o Ismael, mas a promessa era que Isaac viria de uma história por nome de Sara. E Deus cumpre a promessa, pregador. Deus cumpre na íntegra, porque Deus não é homem para que
e amaldiçoaria aqueles também que o amaldiçoasse. Deus cumpre a promessa. A geração de Abraão agora está poderosa na terra. A geração de Abraão agora está numerosa sobre a terra, porque Deus diz a este homem: eu farei uma grande nação, eu farei de ti um grande povo. E Deus cumpre na íntegra. Porém, o que Deus queria deste povo era que eles vivessem retidão, era que eles vivessem obediência. O mesmo povo que Deus escolheu em Abraão, o mesmo povo que Deus escolheu por intermédio deste homem, eles agora entram em uma ferrônia idolatria. Ele entra agora no caminho da idolatria. E se tem uma coisa que Deus não permite, é a adoração ao próprio homem, ou adoração a deuses de barro e a deuses de madeira. E agora o povo de Israel, sendo poderoso na terra, nos diz a palavra que eles viram as costas para Deus. Um povo que, quando pediu a Deus no deserto, Deus enviou durante a noite uma coluna de fogo para o aliviar do grande sol escaldante que fazia o deserto de Sinai da época, e que durante o dia Deus os guiava ele com a coluna de nuvem para também aliviar do grande sol escaldante que fazia no deserto. Segundo dados estatísticos do quartel-general em Washington de nave espacial, a pesquisa diz que o povo de Israel precisaria por dia de 1.500 toneladas de comida por dia, 1.800.000 litros de água. Deus mandou tudo isso e 4.000 metros cúbicos de madeira para poder se aquecer do grande frio que fazia durante o deserto, e para conduzir eles durante os desertos daquela época. Deus enviou isso, irmão. Deus enviou isso e enviou muito mais. Quando o povo cansou do maná, nos diz a história que nos termos de Canaã, Deus enviou as cordonices, Deus enviou as novidades de Deus sobre a vida do povo. Eu quero abrir um leque desta revelação bíblica para te dizer que Deus está enviando para a tua vida, no término desta campanha, as novidades dele sobre a tua história, as novidades dele sobre a tua vida. Há quem queira dizer que a tua história acabou, há quem queira dizer que acabou para você. Eu quero liberar o recado de Deus aqui nesta noite. A casa caiu para Satanás e vai continuar caindo para Satanás, porque o nome de Deus vivo será glorificado na tua vida. Tu não sairás daqui nesta noite sem antes receber uma unção que vai deliberar na tua vida, na tua casa, no meio da tua parentela. Quem vai sair de lá não é tua filha, quem vai sair de lá não é teu parente, quem vai sair de lá é aquele espírito ruim que está tentando predominar. Deus está dando basta e está dizendo: se prepare, porque o meu nome será glorificado na tua vida. Agora eu mandamentos de Deus. O povo esquece dos estatutos do Senhor. Outro dia Deus vai chegar para Josué no capítulo 1, do verso de número 8, e vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, Josué, tudo conforme nele está escrito. E fazendo assim, Josué, tu serás bem sucedido. A promessa de Deus para a nossa vida, irmão, é uma promessa condicional. Na maioria das vezes só vai acontecer se eu e você estivermos no caminho que Ele determinou. Só vai ser efetuada a promessa de Deus na minha e na tua vida se eu e você estiver no caminho da promessa. Porque na Bíblia há pelo menos dois tipos de promessa.
condicional e a promessa incondicional. Na promessa incondicional, Deus ele cumpre porque ele é Deus pela soberania dele. Por exemplo, no plano da salvação ele cumpriu na íntegra na cruz do Calvário sobre a minha e sobre a tua vida. Foi paga na totalidade. Existe promessa que é incondicional, mesmo com o erro do homem. Deus ele mostra a sua soberania. Mas existe promessa condicional. É aquela promessa que tu faz ao teu filho na escola. Olha, se você passar de ano este semestre, eu vou te dar uma bicicleta. Isso é uma promessa condicional ou incondicional? Condicional, porque requer uma condição do seu filho. Só vai acompanhar ou só vai receber se passar de ano. Deus, ele faz essa promessa para o filho, para os filhos de Israel, para os filhos de Deus. Deus chega e diz: Abraão, eu abençoei este povo, mas eu quero que este povo ande em retidão diante de mim. Eu quero que eles andem na minha presença. Ele mesmo disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Só que o povo de Israel, ele comete um pecado. Pergunte qual? O pecado da ingratidão. Diga: pecado da ingratidão. Que pecado é esse, presbítero? Que pecado é esse? Deus abençoou o povo em todas as áreas, irmãos. Quando o povo pediu maná, Deus mandou maná. A palavra maná é uma palavra meio egípcia como hebraica, que quer dizer o que é isto. Porque todas as vezes que caía do céu, o povo se admirava e dizia: Senhor, o que é isto? Quando o povo cansou do maná, Deus mandou as cordonizes das novidades. Durante a noite era guiado por uma coluna de fogo. Durante o dia era guiado por uma coluna de nuvem. Deus protegeu o povo durante os 40 anos no deserto de Sinai. Mas agora eles viram as costas para Deus. Em que sentido? Em adorar outros deuses. Os tempos se passam e eles agora costumam adorar os Baalins, a Azera, a Astarote, a Marduk, a deuses da filosofia e da mitologia grega. A Deus que não se movia, que tinha olho e não via, que tinha braços e não se movia, não podia fazer nada. E Deus agora permite que no ano 70, Nabucodonosor, rei da grande Babilônia da época, isso antes de Cristo, entre em Jerusalém. E ali leva o povo cativo, leva os utensílios da casa de Deus. Agora o povo está em grande miséria e desprezo. Agora o povo está em grande agonia. Os sacerdotes foram levados cativo para a grande Babilônia. Já não existia mais profeta em Israel, ou quase nenhum profeta em Israel. Já não existia mais os cultos de adoração, porque os cultos de adoração ao Deus vivo foram trocados pelos Baalins, pela Azera, por Astarote, por Marduk, deuses da filosofia e da mitologia grega. E nos diz a história que Deus ele olha e percebe um povo que antes adorava a ele, percebe um povo que antes glorificava a ele em uma idolatria tamanha. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus abomina, é a idolatria, porque a honra e a glória é para o eterno. Deus ele olha e parece que ele dá um grito na eternidade, se perguntando: o que eu fiz com você, Israel? Aleluia, glória a Jesus. Deus agora pergunta a Israel o que era que eles tinham feito, o que era que ele tinha feito com eles.
Porém, por conta do pecado, Jerusalém agora está destruída. Nabucodonosor entra por volta do ano 70 a.C. e destrói as muralhas de Jerusalém. Jerusalém agora está em miséria e desprezo. Neemias, ele vai visitar um dos seus irmãos. Neemias habitava na fortaleza de Suzã, e ele agora percebe ou toma conhecimento por um dos seus irmãos, por nome de Anani, que Jerusalém está tomada a fogo, as muralhas de Jerusalém estão destruídas, as muralhas de Jerusalém estão exterminadas. Nabucodonosor, aqui dentro desse texto, é símbolo e figura do próprio diabo, que vem para arruinar vidas, que vem para destruir pessoas. Ele entra, destrói tudo e ainda leva o povo cativo. O objetivo do diabo é destruir aquilo que é de Deus. A história vai nos revelar que agora Israel destruída, Jerusalém tomada a fogo. Neemias, um homem que talvez não tinha nada a ver com a história, ele tinha, porque era descendência dos judeus. Ele toma conhecimento e ele pergunta por sua família e pelo povo de Judá. E Anani diz: olha, Jerusalém está em grande desprezo e miséria, e as portas de Jerusalém tomadas a fogo. Diz as escrituras que Neemias, ele agora se entristece, ele agora se perturba o seu coração, porque ele vê a cidade de Jerusalém destruída, ele vê a cidade dos seus pais tomada a fogo, e ele começa a lembrar dos momentos de glória que Jerusalém tivera, e da própria promessa que o Cristo fez, quando disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestidos de poder, revestidos de glória. Olha a promessa do Pai: ficai em Jerusalém. O que significa, presbítero, ficar em Jerusalém? É ficar no lugar da promessa, é ficar no lugar do chamado de Deus sobre a tua vida. Deus trouxe pessoas aqui a esta noite, a este término de campanha, para te dizer: não é tempo de largar as armas. Eu não te dei permissão para abandonar o posto, eu não te dei permissão para abandonar as armas. Toma as armas do salgueiro, levante-se e coloque de pé, porque eu tenho a promessa sobre a sua vida. Jerusalém destruída, tomada a fogo. Diz a história que Neemias vai para o seu quarto, se apresenta diante de Deus, proclama um jejum sobre a vida do povo de Judá, e se apresenta depois de alguns dias ao rei, por nome de Artaxerxes. E quando ele se apresenta diante desse rei, que vai servir o vinho ao rei, que vai servir o vinho de cada dia ao rei, ele se apresenta com um aspecto decaído, com um semblante triste. E nenhum copeiro na época, porque ele era uma espécie de um copeiro, de um governador, de um oficial do rei, poderia se apresentar na presença do rei cabisbaixo, poderia se apresentar na presença do rei de qualquer forma, tinha que ir com um sorriso de canto a canto da orelha. Só que ele se apresenta triste. Eu vejo aqui o amor que Neemias tinha pela obra. Você sabia que nesse momento Neemias arriscou a própria vida pelo amor à obra? Porque qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei cabisbaixo
estava pedindo para ser decapitado, estava pedindo para que seu pescoço fosse colocado sobre uma bandeja, porque o rei já imaginaria que ele estava conspirando contra o rei. Mas Neemias disse: se é pela obra, eu arrisco a minha vida, se é pela obra, eu vou em frente. Deus está chamando soldados aqui nesta noite para sofrer por amor à obra. Deus está chamando pessoas aqui para sofrer pela obra. Neemias vê os muros destruídos, Neemias vê a cidade de Jerusalém tomada a fogo, Neemias vê tudo se acabando, mas Neemias era um remanescente no meio do povo. Deus vai levantar remanescente para esta obra. Deus vai levantar remanescente dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, porque há uma unção dele que está sendo deliberada nesta noite. Diz a história que Neemias se apresenta, meu presbítero Sérgio, diante do rei. E quando ele vai servir o vinho ao rei, meu missionário cristiano, diz a história que o rei percebe a ausência do riso de Neemias, da alegria, da harmonia que ele tinha. E ele pergunta: não é isso senão tristeza do coração? E Neemias relata para ele a história de Jerusalém, como era que Jerusalém se encontrava. E diz que Jerusalém estava em grande miséria e desprezo. E agora dá ordem, pede ordem ao rei, para que por meio deste rei as muralhas de Jerusalém fossem edificadas. Deus vai te levantar como restaurador de veredas. Deus está levantando pessoas aqui no término desta campanha como restaurador de veredas. Deus está te levantando no meio da tua rua, no meio da tua casa, no meio da tua parentela, a restauração de veredas aqui nesta noite. E Deus está brindando pessoas aqui com uma autoridade diferente nesta noite, e está dizendo: eu conto com você. Há um propósito de Deus aqui no término desta campanha, e Deus está te dizendo nesta noite: ei Neemias, eu te chamei para viver o meu propósito. Diz a história que o rei dá ordem a Neemias. Neemias agora se junta com os magistrados, com homens de autoridade sobre a sua vida, e começa a reedificar Jerusalém. Só que tem um problema, só que tem uma dificuldade, que quando nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, sempre vai se levantar os opositores da promessa, os inimigos da reconstrução. Pessoas que irão olhar e irão rejeitar, pessoas que irão olhar e irão torcer contra, pessoas que irão olhar e irão menosprezar, pessoas que irão olhar e irão dizer: não vai muito adiante, pessoas que irão olhar e irão dizer: é só fogo de palha. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que há uma unção que está sendo descida sobre a tua vida para restaurar veredas nesta noite. Há uma unção de restauração de veredas nesta noite que Ele está descendo sobre este culto. Neemias agora está levantando as muralhas de Jerusalém. Se levantou os opositores da promessa, os inimigos da reconstrução, pessoas para impedir, como Sambalate, como Tobias, como Gesem. Neemias estava fazendo a obra, porque a obra por completa foram 52 dias de trabalho.
E enquanto Neemias se levantava fazendo a obra com o grande exército, com os magistrados, se levantaram os opositores da promessa, os inimigos da reconstrução. Não pense que quando você for fazer algo para Deus, que você só vai ficar tomando água de coco sentado na beira-mar, porque vai vir luta, vai vir adversidade, vai vir pessoas para torcer contra, vai vir pessoas apenas para observar. Mas eu tenho um recado de Deus aqui nesta noite: todos esses Sanballat, Tobias e Gesem serão envergonhados pelo poder do nome de Jesus. Neemias vai construir. E se levanta Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos, e diz: olha, Neemias, ainda que tu edifique este muro, vai passar uma raposa e facilmente vai destruir. Irmão, isso é uma ironia. Se hoje uma raposa não passa e não derruba um muro desse daí, imagina o muro do antigo mundo, do mundo antigo. Os muros, irmãos, do mundo antigo era construído em rochas, sobre rochas, e além de ser construído sobre rochas, era colocado casas em cima desse muro. Como era que uma raposa iria passar e iria destruir facilmente? A provocação do meu e do teu inimigo é tão banal que não dá para parar a obra. A provocação e a afronta do meu e do teu inimigo é tão sula, é tão medíocre, que não dá para parar a obra por conta de coisas contrárias. Deus está dizendo: mais você suportou, mais você aguentou, e porque agora quer largar as armas, porque agora quer colocar a arma no salgueiro e achar que tudo terminou. Deus trouxe você aqui para lhe dizer: eu estou restaurando veredas nesta noite, eu estou trazendo ao céu de restaurar veredas. A autoridade, adore a Ele nesta noite. Levante a sua mão para o alto e adore. Levante a sua mão para o alto e glorifique. Enquanto você glorifica, Ele te visita. Enquanto você glorifica, Ele visita a tua história. Adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore. Adore a Ele aí. Deus está dizendo nesta noite: Satanás achou que seria o teu fim. Eu estou trazendo um céu de restauração de veredas nesta noite. Há uma autoridade de Deus que está descendo sobre esta casa, sobre este ambiente. Há uma autoridade de Deus nesta noite, e eu quero liberar esta palavra em nome de Jesus. Receba, 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 receba a restauração de veredas. Sanballat e Tobias serão envergonhados. Sanballat e Tobias não sabe o elemento surpresa que Deus está preparando. Ele acha que Deus vai vir de um lado e Deus vai vir do outro. Ele acha que Deus vai vir da esquerda, Deus virá da direita, virá da retaguarda. Mas envergonhar o inimigo na tua vida, envergonhar a Sanballat e Tobias, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar. Isaías 54 e 17 diz que mas toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai prosperar. Há uma autoridade de Deus descendo sobre este lugar. Eu sinto meu corpo não tomado de um arrepio nesta noite, e eu entendo que é a graça de Deus neste lugar. Há uma autoridade de Deus aqui nesta noite. Sanballat e Tobias serão envergonhados.
Cheguei como restaurador. Diferenças. O Deus de Israel está nesta noite, neste lugar, e está dizendo: se prepare, porque depois deste dia há um propósito de Deus sobre a tua história, sobre a tua vida. Sambalat e Tobias ficaram envergonhados, os muros foram reerguidos, o nome do Senhor foi glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu já passo o microfone como de direito, mas antes eu quero orar pela tua vida. Essa mesa sai aqui, irmãos. Se essa mesa sair, essa primeira fileira de cadeira sair, eu quero convidar você aqui à frente. Em nome de Jesus, Deus está reparando veredas nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. A igreja se põe de pé, se põe de pé. Em nome de Jesus, a igreja pode se colocar de pé e vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua história. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, pode vir aqui à frente.